Ah não, mas eu escolho, eu sei o que eu quero numa pessoa e tudo mais. Ué, então tá. Então se é, então esse vídeo não é pra você. Você já ouviu falar que você não tem livre-arbítrio? E tudo que a gente pensa já tá pré-determinado? Você já deve ter ouvido falar de alguém aí dizer que as suas decisões já estão tomadas antes mesmo que se apresentem as questões. De certa forma isso tem algum sentido, mas isso não é o fim, porque você tem sim o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é necessário que você tenha consciência de si mesmo. É necessário que você aprenda sobre si mesmo. Caso você não tenha esse autoconhecimento, dificilmente você vai conseguir remodelar as suas decisões que já estão pré-determinadas. Vou tentar me explicar melhor. Você pode viver em um ciclo de relacionamentos infrutíferos. Razão do que você está falando? Eu estou dizendo o seguinte. E muitas vezes você pode estar convivendo com o mesmo tipo de pessoa, que só muda o endereço e o CPF. Mas as pessoas vêm e chegam até você de uma certa maneira. Não digo a maneira como a pessoa chega até você, de encontro, mas sim o estado emocional em que aquela pessoa que você encontrou está. Geralmente é muito parecido, é muito semelhante. Acontece que é como se o seu radar interno estivesse programado para escolher aquele certo tipo de pessoa. E dali, a um certo prazo, umas certas condições, vai e se desfaz aquela ligação que você teve com aquela pessoa. Na verdade, geralmente ela vai embora. E você não consegue entender, e aí você diz que você tem o dedo podre. Entenda, quando a gente está falando dessa pré-determinação, é exatamente isso. As suas escolhas estão de acordo com aquilo que está gravado dentro de você. E como é que se grava isso? Com a sua história. A sua história gravou isso dentro de você, mostrando o que você deveria fazer e quem você era. E quem ia estar com você, qual era a maneira correta de estar com essas pessoas, entende? Não de estar com essas pessoas, mas o tipo de pessoa que você teria. Então, quando você vai numa festa e você vê, sei lá, 300 pessoas, dessas 300, sei lá, 10 vão te interessar. Dessas 10 que te interessam, provavelmente elas têm o mesmo tipo. Elas são muito parecidas umas com as outras. E aí, você provavelmente vai escolher essas pessoas. Por quê? Porque é o que está dentro de você. É como está ligado o seu radar interno. E para mudar esse radar interno, você tem que se conhecer e entender, não necessariamente entender por que você faz essas escolhas, porque há outras maneiras de fazer, mas no consultório geralmente a gente faz assim, entender por que você faz essas escolhas, e a partir do momento que você tem clareza com por que você faz esse tipo de escolha, aí a gente refaz isso. Mas vamos dizer, aqui para ser mais prático, vamos tentar ver o seguinte. Você já tentou dar oportunidade a pessoas que você diz que destoam muito daquilo que você deseja? Razão, não estou entendendo. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que você admira muito, próximo de você, e você diz, não, essa pessoa não é pra mim. Por quê? Porque não te deu aquela chama, não te deu aquela liga inicial, aquela coisa que, nossa, que você sente com as outras que estão ligadas dentro do seu radar. Mas você já se deu a oportunidade de conviver com essas pessoas, para você ver a mudança que vai acontecer? Você já tentou ver isso? Provavelmente não. Por quê? Porque você liga muito para suas emoções. E suas emoções, elas podem te trair, entende? Elas podem fazer com que você faça as escolhas erradas sempre. Porque basicamente, quando a gente faz as nossas escolhas de relacionamento, elas são emocionais. Raramente você vai fazer uma escolha racional. Ah não, mas eu escolho, eu sei o que eu quero numa pessoa e tudo mais. Vai, então tá. Então se é, então esse vídeo não é pra você. Acontece que nosso subconsciente, ele manda muito mais do que o nosso consciente. Quando eu falo de subconsciente, eu digo da sua história por completo. Mesmo das histórias que você não lembra. Mesmo da sua infância. Vamos dizer, até os seus 6 anos de idade, você absorve tudo que lhe é apresentado. Como assim? Tudo que aconteceu na sua vida até os 6 anos, você vai trazer aquilo como verdade. Depois disso, você começa a testar se realmente é isso ou não. Se realmente aquelas coisas que lhe foram apresentadas até os 6 anos eram verdade. E você testa e provavelmente você vai só ratificar isso, só vai confirmar isso. E a partir do momento que você confirma isso, você tem aquilo como base para a sua vida. Então, quando a gente fala que o livre-arbítrio
algumas pessoas falam que o livre-arbítrio não existe, é baseado nisso, que suas escolhas já estão pré-determinadas de acordo com a sua história. Faz sentido isso aí? Beleza? Tá, Frazão, bacana, entendi. Então quer dizer que baseado na minha história, eu vou fazer as minhas escolhas, exatamente. Tá, e como é que eu faço para mudar isso então? Aí você tem que realmente entender a sua história e passar a fazer escolhas diferentes conscientemente, como se fosse guiando o seu subconsciente. Imagina, quando você anda de cavalo, não sei se você já andou de cavalo, mas você sobe em cima dele e você vai guiando ele. Ele tem suas vontades próprias, então vamos dizer que você vai ter que fazer meio que na força. Como assim na força? Você vai ter que subir e tomar conta do seu subconsciente. Como? Fazendo escolhas que não vão ser muito satisfatórias para você. Como assim? Por exemplo, você não gosta de rotina. Eu mesmo sou um cara que, rotina para mim era uma escravidão. Acontece que a partir do momento que eu começo a trabalhar e insistir nisso, o meu subconsciente acaba aprendendo que agora esse é o meu novo modelo. Mas há um certo sacrifício que eu tenho que fazer, que é fazer sem querer fazer. Dizem que quando você trabalha com o que gosta, você não trabalha nem um dia. Mentira. Porque você trabalha para cacete. Porque é dolorido. Porque fazer aquilo que você gosta pressupõe uma série de preparação atrás que provavelmente você não quer fazer, que ninguém quer fazer, mas isso é o que faz um bom profissional. Então, para concluir, quando a gente fala de ter ou não livre-arbítrio, a gente fala de escolhas do subconsciente. Então, se você já ouviu falar por aí que tudo já está pré-determinado, tem uma certa razão. Mas se você ouvir falar que não tem como mudar, está totalmente errado. A maior parte da renda do mundo é concentrada em 1% da população. E isso acontece porque essas pessoas elas já têm internamente firmado como é que é o dinheiro. Então, dificilmente você vai ver alguém se sobressaindo. Você vê muita gente na internet que dizem que, eu vim do nada e tal, mas dá uma procurada direitinho no histórico daquela pessoa e veja como era o pai dela. Se não já tinha uma condição financeira, raramente você vai ver alguém que saiu realmente de uma situação muito difícil. E mesmo assim, busque dentro da história dessa pessoa e você vai ver que ela teve algumas referências na infância dela que fizeram com que ela mudasse. Tentando buscar aqui para resumir, você tem um livre-arbítrio para você poder mudar a sua história. Mas para que você mude a sua história, é necessário que você conheça a você mesmo. E a partir do momento que você se conhece, aí você tem a possibilidade de mudar. Você só pode mudar aquilo que você conhece. Fez sentido isso aí para você? Espero que tenha te ajudado.